Vanguarda Comunidade. Olá, seja bem-vindo ao Vanguarda Comunidade. Olha, estamos diante de uma realidade incontestável. A população mundial está cada dia mais velha. Isso mexe com todo o planejamento de vida, seja ele pessoal, comunitário e social, para daqui a 20, 30 anos. Vou conversar sobre os impactos dessa perspectiva cada vez mais real com o empresário e professor Alexandre Lima, que é pesquisador desse tema já há algum tempo, né? Exato. Você está rodando por aí para investigar o que, Alexandre? Como que os países estão fazendo para oferecer uma estrutura de qualidade de vida melhor para essa população? Sim. Que já nós estamos lá, hein? Estamos a caminho, já estou um pouco prateado. Um dia um prazer estar aqui. Obrigado pela presença, viu? Bom dia a todos. Bom, eu tenho viajado o Brasil e às vezes alguns países do mundo para estudar esse fenômeno da economia da longevidade, né? Na minha atividade profissional, eu já costumo fazer pesquisas e uma coisa que sempre me intrigou é que esse segmento da população vem crescendo, crescendo, crescendo. Isso é uma tendência inexorável. Ela já vinha se desenhando faz algum tempo, mas agora ela não é mais futurismo, agora é real. Super real. Isso já está acontecendo. A pirâmide invertida no Brasil já é uma realidade, mas em outros países ela está consolidada faz muito tempo, né? Exato. Eu brinco que no Brasil a pirâmide vai virar sorvete, né? Pirâmide é um termo que demografia usa para explicar como as idades se distribuem, né? Pirâmide é assim. Então aqui embaixo estão os jovens e aqui em cima estão as mais velhas, né? Então sempre no mundo inteiro foi pirâmide populacional porque ela tinha essa forma. Embaixo tinha muita criança e jovem, e à medida que as idades avançavam, ela ia reduzindo até ficava com essa forma. Só que o que vem acontecendo, a pirâmide está deixando de ser pirâmide, por dois fatores. Aqui em cima, onde tem os mais velhos, se vive cada vez mais, então ela faz assim. E aqui embaixo, que são as crianças, que elas dependem de nascimentos, as famílias estão cada vez menores. As pessoas decidem ter cada vez menos filhos, então ela está fazendo isso. Eu brinco que no Brasil a pirâmide vai virar sorvete. Né? Porque quando a gente faz o desenho de como essa pirâmide populacional deve estar em 2050, 2060, ela se assemelha a um sorvete de cone, quase um retângulo. Puxa assim. vida, hein? Então a mudança é muito séria. E isso impacta, inclusive, no mercado, né? Pesquisas apontam que o mercado da maturidade representa 1,6 trilhão de reais por ano só no Brasil. Qual o impacto disso para os próximos anos aqui no Brasil especificamente? Na realidade, esse é um segmento de mercado poderosíssimo. Assim. O dinheiro ou acesso a bens e serviços que estão na mão, né, ou na carteira da população 50 e mais, ou seja, de quem tem 50 ou mais anos de idade, é fabuloso. Isso tem algumas razões até lógicas, né? Normalmente, você atinge seu ápice laboral, seu ápice profissional, o auge da sua carreira e capacidade produtiva ou salarial, por volta ali dos 50. Então, e nessa idade também, você já amealhou, quando possível, quando tudo foi bem na sua trajetória profissional, alguma forma de patrimônio, imóvel, porque você já teve tempo de conquistar esses bens. Então, é hora de usufruir. É hora de usufruir. Então, esse é um segmento muito interessante para as empresas, embora a maioria delas ou não esteja preparada ou seja um pouco míope ainda para esse segmento. Eu sou de uma época em que o pessoal fechava no fim de semana para descansar. Os supermercados fechavam, o posto de gasolina fechava. Sim, é verdade. Hoje, ninguém fecha mais para lugar nenhum. Em São Paulo foi feito um trabalho para investigar o mercado circulante das madrugadas. Pessoas que saem para consumir em mercadinhos, em supermercados, em academias de atividade física durante a madrugada. Ou seja, os nichos estão aparecendo. Sim. E o nicho da terceira idade, ou que se chama de pessoal com mais idade, é cada vez mais poderoso, né? É verdade. Ele é enorme, ele deve triplicar no espaço de 3 ou 4 décadas. A população de idosos vai passar de 19 para 66 milhões de pessoas. Eu vou dar um dado que é impressionante. Se a gente fosse Isso no Brasil? Isso no Brasil só. Se a gente fosse pegar apenas a população que tem 50 anos ou mais e fosse separar ela do Brasil, isso é um país à parte, seria o 16º maior país do mundo. Hoje, não estou falando nem no futuro, que no futuro vai aumentar. Hoje, se a gente pegasse a população de 50 ou mais, que são os maduros, embora essa nomenclatura varie, seria o 16º. O mundo tem mais de 200 países. Seria o 16º país mais populoso do mundo. Seria maior que Portugal. Já é numeroso. Ao mesmo tempo, você falou um termo que é muito curioso, você falou o termo, esse nicho, né?
E eu viajo o mundo e pesquiso muito esse tema. É o tema do meu novo livro, que eu devo lançar daqui a não muito tempo, né? Está em fase de edição. Economia da longevidade. Da economia da longevidade. Eu chamo de revolução prateada, porque é uma revolução e prateada em alusão aos cabelos. Né? E eu fui numa livraria em Portugal, na cidade de Porto, uma livraria muito tradicional, e falei, eu gostaria de algum livro sobre o tema da economia da longevidade, de mercados maduros e tal. Aí o atendente, eu procurei na seção de negócios, de sociologia, não achei. Aí ele falou, o senhor me desculpe, mas a gente não tem, porque esse é um nicho demasiado pequeno. Aí eu olhei para ele, agradeci e falei, obrigado. Mas isso é muito curioso, porque não é nicho nem é pequeno, é enorme. Ainda mais em Portugal, que é um país que envelheceu muito rápido, né? Portugal é um país que já está começando a decrescer a população. Mas isso reflete um pouco do marketing. O marketing é muito orientado para a juventude. A juventude parece uma coisa colorida, dourada, alegre. E a gente tem um certo estereótipo, um certo preconceito, que a maturidade parece uma coisa não muito alegre, cinzenta, apagada. De que maneira você sente que esse preconceito, esse certo preconceito influencia na definição de políticas públicas voltadas para essa faixa etária? Como é que está isso no mundo, no Brasil? Governos municipais, por exemplo, pensando para daqui a 20, 30 anos a cobertura nas ruas, nos edifícios, enfim, para a população que vai envelhecer. O Brasil é um ótimo exemplo e mau exemplo em quase tudo que se refere a pensar o futuro. A gente tem em termos de políticas governamentais, eu não estou falando nem aqui especificamente de mercados de maturidade, o Brasil é péssimo, a gente só reage quando a coisa já ficou grande demais. Eu digo que a gente só tira o lixo debaixo do tapete quando o tapete já ficou maior que a sala. Né? Isso se reflete também nesse caso de políticas públicas. O que eu digo que é o ideal é que haja uma cultura de universalidade. A cidade que é boa para todos, ela será boa também para o jovem, ela será boa para todo mundo. Se você faz uma cidade que é acessível para o cadeirante, ela é boa para o jovem, ela não é excludente do jovem. A ideia é ter uma coisa universal. A cidade precisa ser para todos e não apenas para jovens ou para quem tem carro. Precisa ser uma cidade mais inclusiva. Até para o engenheiro, para o arquiteto, para o designer, que quando vai planejar um prédio novo, já pensa na rampa, já pensa em algo que facilite o acesso, uma escada rolante, tudo para facilitar a vida da pessoa que está chegando numa idade interessante. Olha, daqui a pouquinho no próximo bloco vamos continuar abordando sobre vários pontos de vista, em várias áreas, o impacto do envelhecimento da população, mas também da dinamização dos serviços públicos prestados a essa faixa etária. Daqui a pouquinho, até já.